Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Aqui é a Simone, nas nossas quartas egípcias. Nem sei o que eu falo para vocês. Acho que eu vou começar direto, não tenho muita coisa para falar hoje. Meu coração tá mais quietinho hoje. Então vamos começar já diretão assim, na lata. A Pedra da Luz, volume 1, Néfer, o Silencioso, capítulo 16. O lenhador tinha a pele curtida como couro e mascava, sem parar, folhas de alfena. À frente dele, de ardoroso, marchava uma dezena de cabras guiadas pela mais velha delas, que parecia saber onde ia. Não cortamos madeira ou guardamos rebanhos? Não seja impaciente, meu jovem. Pelo que vejo, não conhece o ofício. Graças às minhas cabras, ganho tempo e não gasto energia. A cabra mais velha percebeu uma acácia no limite do deserto e começou a comer as folhas mais acessíveis. Não podendo resistir à guloseima, suas congêneres também se lançaram ao ataque. Vamos sentar-nos à sombra daquela palmeira e deixar as cabras trabalharem. Trouxe pão, cebolas e um odre de água fresca. Não quero descansar e sim cortar madeira, muita madeira. Para fazer o quê? Preciso de quantidade suficiente para fazer uma cadeira. Tenho uma casa para mobiliar? Preciso dessa madeira. Você tem seus segredinhos. Está certo. Se falamos pouco, as pessoas nos respeitam. Sou divorciado 2 vezes porque confiava demais nas minhas esposas. Elas me deixaram na pobreza e terminarei meus dias como lenhador, a serviço de um marceneiro. Quando começamos? Olhe esses bravos animais e agradeça-lhes. Apoiando-se nas patas traseiras, as cabras desnudavam a árvore com entusiasmo. Quando já haviam devorado as folhas que conseguiam alcançar, o lenhador socorreu-as. Prendeu uma corda nos galhos mais altos e puxou-os para que ficassem ao alcance dos quadrúpedes, felizes por continuarem o banquete. Admire o trabalho delas, meu jovem. A acácia está completamente limpa. Agora é nossa vez de entrar em ação. Ardoroso recebeu um machado com cabo de madeira e uma lâmina curva de bronze. Ele desgastou o tronco com pequenos golpes precisos. Depois, sem tomar fôlego, cortou-o, deixando o lenhador estupefato com sua força. O rapaz não só parecia infatigável, mas também agia como um profissional experiente. Você vai rápido demais para mim. Nesse ritmo desvaloriza o trabalho. Fique tranquilo, não pretendo seguir carreira. Quando eu terminar, peço às cabras para escolherem outra árvore. O patrão disse que sou eu quem trabalha com o machado, não o patrão. O lenhador achou melhor evitar aborrecimentos imediatos. As cabras partiram para a conquista de um novo banquete, enquanto ele desfrutava de um repouso bem merecido e ardoroso atacava a segunda acácia. Silencioso e Clara já esperavam há 3 dias. Obed, o ferreiro, trazia-lhes refeições frugais, sem falar uma só palavra, como se houvesse recebido ordens para manter um mutismo inquebrável. O chefe Sobek passava diante deles sem dirigir-lhes a palavra. Eles assistiam à chegada do cortejo dos burros carregados de víveres e de materiais diversos, observavam o descarregamento que era vigiado pelos guardas da porta e viam o trabalho dos auxiliares que garantia o conforto dos habitantes do lugar da verdade. Esse procedimento é normal? Perguntou Clara. Não sei. Os que vivem lá dentro agem como bem lhes aprouver.
Esperar ao seu lado não é uma provação, e esse lugar é tão mágico que o tempo escoa como mel. Silencioso, partilhava da serenidade da sua companheira. Com ela, e graças a ela, não temia nenhum golpe do destino. Se o tribunal de admissão contava dobrá-los com o peso da angústia, estava no caminho errado. Ficar ali no deserto, no coração das colinas selvagens dominadas pelo majestoso pico do ocidente, bem perto do lugar onde seres humanos trabalhavam para a eternidade, vivendo o segredo da matéria, já não era felicidade? Quando completava o terceiro dia e o sol desaparecia no horizonte, o guarda da porta veio ao encontro deles. Silencioso, você insiste em pedir sua admissão na confraria do lugar da verdade? Minhas intenções não mudaram. E você, Clara? As minhas também não. Com o meu colega, faço o serviço do correio. Vocês querem endereçar uma carta a algum parente antes de se apresentarem ao tribunal de admissão? Silencioso, balançou negativamente a cabeça e sua esposa imitou-o, não sem pensar no pai que não compreendia sua decisão. Então sigam-me. A noite caía depressa. Os auxiliares já haviam partido para dormir em suas casas na planície e podia-se jurar que o povoado, mergulhado na escuridão, havia sido abandonado. Apesar de decidida, Clara ficou com o coração apertado. A doce magia do lugar desaparecera com os últimos raios do pôr do sol e só restara um medo difuso e opressor. Seguindo o guarda, o casal chegou a 1 metro da porta norte, acesso principal ao lugar da verdade. Esperem aqui. Silencioso, apertou a mão da esposa. O guarda agachou-se, acendeu uma tocha e não se preocupou mais com o casal. Falcões peregrinos dançavam no céu onde morriam os últimos clarões alaranjados. A porta foi entreaberta. Usando uma pesada cabeleira preta, uma comprida tanga e segurando um bordão nodoso na mão direita, um homem idoso parou na soleira da porta. Silencioso, reconheceu o talhador de pedra, de caráter difícil, que seria de bom alvitre não irritar. Quem são vocês que ousam perturbar a serenidade do lugar da verdade? Silencioso, filho de Nébio realizado, e minha esposa Clara. Vocês são conhecidos no tribunal de admissão? Desejamos apresentar-lhe nossa petição. Qual é? Pertencer à confraria dos artesãos e viver no lugar da verdade. Já satisfez as condições exigidas? Silencioso apresentou o saco de couro, o banco dobrável e a madeira destinada à fabricação da cadeira. O homem examinou-os, mas não fez nenhum comentário. E você, Clara? Ouvi o chamado do pico do ocidente. O homem do bordão refletiu por um longo tempo, como se avaliasse a resposta. Em nome do faraó, jurem que não revelarão a ninguém, em nenhuma circunstância, o que verão e ouvirão. O casal prestou juramento. Que os demônios do inferno os atormentem por toda a eternidade, se traírem a palavra dada. Sigam-me. Seguindo o homem com o bordão, Silencioso e Clara penetraram pela porta entreaberta. Do outro lado, divisaram uma ruela guarnecida de casas, mas não tiveram tempo de deixar o olhar vagar por aquele universo misterioso, porque foram obrigados a virar à esquerda, onde esbarraram com um pórtico diante do qual estavam 2 artesãos. A escuridão impedia que se distinguissem os rostos.
Um deles avançou e pegou Clara pelo punho. Silencioso, reagiu na mesma hora. Onde a estão levando? Se você se recusar a obedecer às nossas leis, pode deixar o povoado imediatamente. Tenha confiança, disse Clara. O artesão afastou-se com a jovem. Silencioso, sentiu o rigor da solidão e medo das provações que viriam. Esperava que não fossem separados para juntarem as forças diante do júri. Porém, seria preciso enfrentá-lo sozinho. Chegou a hora, anunciou o homem com o bordão. Fim do capítulo 16. Capítulo 17. 4 acácias. Ardoroso cortara 4 acácias em tempo recorde, sob o olhar assombrado do lenhador, que fizera, balbuciando, um relatório confuso ao marceneiro, obrigado a acreditar nas suas palavras ao ver a madeira empilhada diante de seu ateliê. O rapaz aprendera a fazer uso da serra, cortando no comprimento os melhores troncos para obter pranchas que não teriam desagradado a um profissional exigente. Indiferente à discussão entre o lenhador e o marceneiro, Ardoroso interessava-se pelos objetos prontos a serem entregues. Cabos de abanador, pentes, copelas e pequenos móveis, arcas e banquetas. O marceneiro aproximou-se do rapaz. Dei ordem precisas e você não as levou a sério? Sabia que para abater uma árvore é preciso de autorização? Vou ter que justificar esse excesso junto à administração. O problema é seu, patrão. Eu só antecipei e, além do mais, economizou os salários. Quantas árvores ainda preciso cortar para conseguir a quantidade de madeira que eu quero? Sua experiência como lenhador acabou. Está despedindo-me? Sem dúvida seria a melhor solução, mas você precisa aprender a fazer uma cadeira e um banco dobrável, se me lembro bem. Tenho uma boa memória. Não se entra num ateliê como um touro numa arena. Emprego técnicos minuciosos que trabalham aqui há muitos anos, e os aprendizes sabem que devem obedecer e se comportar de maneira correta. Tenho medo de que você não consiga. Mesmo assim, vamos tentar. Estou avisando. Na primeira extravagância será despedido. Patrão e empregado chegaram a um acordo. Posso começar agora? Espere até amanhã. Você... Não tenho tempo a perder. Quando o marceneiro apresentou Ardoroso aos operários do ateliê, o ambiente ficou pesado. Fisionomias carregadas viraram-se na direção do recém-chegado para mostrar-lhe que não era bem-vindo. Peço que aceitem Ardoroso como aprendiz, declarou o patrão. Ele ajudará a terminar o trabalho atrasado e ficará à disposição de quem precisar. O que sabe fazer? Perguntou o decano do ateliê. Aprender, respondeu o rapaz. Quem quer começar a ensinar-me? Pegue isso. O decano estendeu a Ardoroso uma enxó, uma pequena ferramenta com um cabo de madeira, sendo que uma das faces, achatada, era feita quase em ângulo reto. Uma lâmina de bronze havia sido fixada com uma correia de couro. Mostre-nos a sua capacidade, ordenou ele com ironia. Ardoroso examinou a lâmina, passou o dedo no gume, em seguida, explorou demoradamente o ateliê como se quisesse tomar posse do local. Demorou-se alguns instantes diante de um cepo, antes de escolher uma prancha cuja superfície aplanou com a enxó. Quem lhe ensinou? Surpreendeu-se o decano. Uma ferramenta é forçosamente adequada ao material que ela deve trabalhar. Essa foi feita para aplanar, não é? Você não é um novato. Não precisei de ninguém até agora e me pergunto se não será sempre assim. Não tem outra coisa para mostrar-me? O patrão fez sinal para os operários levantarem acampamento. Na verdade, quem é você, meu jovem? Alguém que deseja aprender a fabricar um banco dobrável.
É meu lugar que está cobiçando? Quanto a isso, fique tranquilo. Conseguindo o que quero, vou embora. Bom, observe-me. O marceneiro sentou-se num banco. Com a mão direita pegou um malho e com a esquerda um formão. Numa prancha não muito larga que calçou entre os joelhos, cavou umas fendas com notável regularidade. É sua vez. Ardoroso sentou no lugar do patrão e imitou-o com perfeição. Não posso acreditar que você nunca trabalhou a madeira. Acredite no que quiser e continuemos. No ateliê havia diferentes tipos de machados, serras, cutelos e formões. Ardoroso experimentou-os sem muita hesitação. Sua mão era firme, seus gestos precisos. Atônito, o marceneiro mostrou ao rapaz como utilizar as pranchas cuidadosamente recortadas que ele uniu com espiga, reforçando-as com pinos e grampos. Revelou-lhe a técnica dos cantos com remate, a das cavilhas de madeira, a arte de unir macho e fêmea, o das fechaduras das arcas para evitar que o conteúdo derrame em caso de queda, e o método de ajuste perfeito que permite fabricar caixas e assentos. A mão de Ardoroso aprendia tudo e não esquecia nada. Às vezes mostrava-se mais hábil do que a do professor maravilhoso. Você nasceu para ser marceneiro, meu jovem. Para você não há nada difícil e poderá fazer fortuna. Quantas banquetas devo produzir para ganhar o banco dobrável? Uma dezena será o bastante, mas estou certo de que vai tomar gosto pelo trabalho. Mostre-me como se empalha um assento. Amanhã veremos isso. Está muito cansado? Atingido no seu amor próprio, o patrão utilizou fibras vegetais trançadas para empalhar um escabelo capaz de suportar um bom peso. A noite passou rapidamente, com o mestre testando mais e mais a surpreendente capacidade do aluno, que não o decepcionou uma única vez. Quando o marceneiro caiu de sono, Ardoroso terminava sua primeira banqueta. Era dia de descanso. Os operários repousavam, com exceção de Ardoroso, que trabalhava sob um sicômoro. Agradava-lhe manejar o malho e o formão, e vencia sem dificuldades os ardis que a madeira lhe apresentava. Com uma pedra polida, deixou completamente lisa a superfície de uma banqueta. Com experiência, conseguiria fazer um móvel bonito e sólido. Ardoroso, é você? Perguntou uma jovem longilínea, de cabelos negros e curtos. Sou eu. Posso sentar-me? À vontade. Usava uma blusa de mangas curtas e uma saia que parava acima do joelho. Sabe o que contam, Ardoroso? Que o murmúrio das folhas do sicômoro é semelhante ao odor do mel. A folhagem lembra a turquesa, a casca é similar à faiança e os frutos são mais vermelhos do que o jaspe. Sua sombra refresca, mas estou com calor, muito calor. Ajuda-me a tirar a blusa? Estou ocupado. Ela tirou sozinha a vestimenta leve, desnudando 2 maçãs do amor e apoiando-se contra a forte coxa do jovem atleta. Não gostou da minha descrição do sicômoro? Qual é o seu grau de parentesco com o patrão? O rostinho fresco se retraiu. Sou sobrinha. Isso está começando a virar um hábito. Meus sucessivos patrões enviam-me meninas bonitas para que eu me torne um homem falante e ao mesmo tempo para me prenderem a eles. Está enganado? Eu... Não continue mentindo. Pode confirmar para o seu tio que eu lhe disse a verdade e que não tenho a menor intenção de tornar-me marceneiro. Graças a ele progredi rapidamente. E logo serei proprietário de um bonito banco dobrável. Não vai ficar aqui? Tenho coisa melhor a fazer.
No entanto, seu futuro, deixe que eu me preocupo com ele. E o meu futuro imediato é uma jovem magnífica que deseja fazer amor. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. Toda a cidade de Tebas estava empolvorosa porque o rumor se confirmara. Ramsés o Grande chegava da capital do Delta, Pi-Ramsés, para residir por várias semanas no palácio de Karnak. Alguns cortesãos achavam que se tratava de uma simples vilegiatura, até mesmo de um retiro no templo fechado, mas outros supunham que o velho monarca anunciaria decisões importantes. Ramsés o Grande reinava no Egito há 57 anos e aproximava-se do seu 80º aniversário. No ano 21, ele assinara um tratado com os hititas para começar uma era de paz e prosperidade que deixaria marcas na memória da humanidade. Mas, por várias vezes, o infortúnio batera sua porta, quando o pai, Sete, e a mãe, Toia, e a esposa adorada, a grande esposa real Nefertari, desapareceram. Amigos íntimos também haviam deixado a terra dos vivos, e 2 anos antes, Cá, o filho erudito e sábio que deveria suceder-lhe, também fora ao encontro do paraíso no além. Caberia a Merneptah assumir a árdua tarefa. Por causa da idade e de dolorosos reumatismos, Ramsés já deixava a Merneptah a função de gerir as 2 terras, o Alto e o Baixo Egito. Porém, ainda era ele quem assinava os decretos reais, redigidos pelo fiel escriba Amene, cada vez mais rabugento, mas sempre trabalhador. Graças ao faraó, afirmava o povo egípcio, a verdade dominava a mentira, os malfeitores eram desmascarados, a inundação se dava na hora certa, as trevas cediam diante da luz. Não possuía o rei milhões de ouvidos que lhe permitiam ouvir as palavras de todos os seres, mesmo escondidos no fundo de uma caverna, e não eram seus olhos mais luminosos do que as estrelas? O canal que regulava a vazão do rio, grande sala onde todos podiam repousar, defesa com muralhas de ferro celeste, água fresca no forte calor, abrigo seco e aquecido durante o inverno. O faraó era honrado em todos os corações, pois tornara o Egito mais verde e mais próspero do que um grande Nilo. Sentado numa liteira, Ramsés o Grande chegou ao palácio de Karnak, onde o acolheram o grande sacerdote de Amon, o vizir, o prefeito de Tebas e alguns outros oficiais, atônitos com a ideia de ver frente a frente o ilustre monarca, cuja reputação há muito tempo atravessara as fronteiras do Egito. A segurança era garantida pelo tenente da divisão dos carros de guerra, Merri, que fizera de tudo para que seus bons e leais serviços fossem notados. Apesar da idade avançada, Ramsés o Grande causava a mesma impressão da época da coroação. Nariz longo e um pouco curvo, orelhas redondas e bem feitas, maxilar autoritário e olhar penetrante compunham o rosto do monarca habituado ao comando. O palácio encantava o olhar. O pavimento e as paredes da sala de recepção com colunas eram decorados com representações de lótus, de papiro, de peixes e de pássaros que se espelhavam em magníficas paisagens, formando uma linha elíptica que simbolizava o circuito do Sol. O nome de Ramsés havia sido pintado em azul sobre fundo branco. Frisos de acianos e de papoulas decoravam o alto das paredes. Quando o faraó, usando uma túnica branca, uma tanga branca e dourada, pulseiras de ouro nos punhos e sandálias brancas, tomou seu lugar no trono de madeira dourada, todas as pessoas admitidas neste conselho excepcional sentiram que Ramsés o Grande ainda segurava firmemente o timão do navio do Estado. Majestade, disse o prefeito de Tebas, a cidade do deus Amon alegra-se com vossa presença.
Graças às vossas diretrizes, ela vive feliz, vós que sois o pai e a mãe de todos os seres humanos. Que a vossa palavra continue a alimentar nossos corações. Vós sois o Senhor da alegria, e aquele que se revolta contra o faraó destrói a si mesmo. Durante a viagem, examinei os relatórios sobre a gestão da minha cara cidade de Tebas. Você é um bom prefeito, mas é preciso cuidar mais do bem-estar dos habitantes do bairro novo. Alguns trabalhos das vias de comunicação estão muito atrasados. Será feito segundo a vossa vontade, majestade, e o atraso será recuperado. Posso propor-vos incluir na ordem do colar de ouro o tenente da divisão dos carros de guerra, Merri, que garante vossa segurança em Tebas e que sobressai na liderança do seu destacamento de elite? Ramsés aprovou com um gesto irritado. Há muito tempo não se interessava pela entrega de condecorações e pelo jogo pueril das honrarias, no qual tantos dignitários corrompiam a alma. Para Merri, era o começo de uma fantástica carreira. Ao receber o fino colar de ouro das mãos do vizir, que reconhecia assim os seus méritos em nome do faraó, o oficial não só seria elevado à graduação de capitão, como passaria a pertencer à alta administração da rica cidade tebana. Com os grossos lábios entreabertos de satisfação, Merri, entretanto, ficara decepcionado por Ramsés não lhe ter dado maiores atenções e pelo fato de a cerimônia ter sido tão breve. Recebi uma carta do administrador-chefe da margem ocidental, e seu teor é a verdadeira razão da minha presença. Que o autor do documento expõe os motivos de sua queixa, revelou o rei. Alto funcionário, bem nutrido, apresentou-se diante do monarca, inclinando-se. Majestade, faço questão de alertar-vos a propósito de uma situação anormal. Os artesãos do lugar da verdade formam uma comunidade à parte, desde o reinado de vosso glorioso ancestral Tutmés I. Portanto, há mais de 3 séculos que ela existe e escava as moradas eternas dos vales dos reis. Não seria oportuno reformar essa instituição? O que condena nessa instituição? A pergunta direta deixou o escriba embaraçado. Majestade, não é exatamente uma condenação, mas essa confraria exige receber cotidianamente uma certa quantidade de víveres que onera o orçamento. Muitos auxiliares são designados para esse serviço e, como os residentes do lugar da verdade vivem sob segredo, é impossível controlar o trabalho deles e, consequentemente, fazer imposições. Muitos funcionários questionam sobre o papel exato dessa corporação que usufrui de privilégios que alguns julgam exorbitantes. E o que você propõe? O administrador-chefe sentiu-se encorajado a prosseguir. O monarca apreciara visivelmente a sua argumentação. Proponho suprimir o lugar da verdade e dispersar os artesãos que o compõem. O povoado, que não ocupa uma área muito grande, seria transformado em entreposto. Faríamos assim economias substanciais sem contar os impostos que caberiam às famílias e a indivíduos até então isentos. O desaparecimento dessa instituição arcaica seria, portanto, um benefício para o Estado. A Ramsés só faltava instituir o decreto que transformaria esse projeto em realidade. Você conhece a missão do lugar da verdade? Perguntou o monarca. O alto funcionário irritou-se. Conheço, majestade. Como já citei, é escavar as moradas eternas do faraó reinante, da grande esposa real e de seus parentes. Minha própria tumba foi iniciada no ano 2 do meu reinado e, sem dúvida, você pensa que os artesãos da confraria estão inativos, porque a tarefa deles está terminada há muito tempo, devido à minha longevidade. Oh, não, majestade. Eu sei muito bem que eles têm outras atividades, não quis dizer que...
O faraó constrói na terra a cidade de Deus, conforme seu dever. E ele se mostra útil pelos trabalhos que empreende para os deuses ao edificar os templos e fazer suas imagens. Em Bubastes, em Atibis, em Pi-Ramsés, em Mênfis, em Heliópolis, em Hermópolis, em Ábidos, em Tebas, em Édifo, em Elefantina. No Alto como no Baixo Egito, a obra está sendo feita e prossegue de diversas formas. No coração dessa obra está a morada eterna do faraó, que criou o lugar da verdade. Por isso, meu pai Sete decretou a ampliação do povoado, porque o mistério essencial de onde tudo procede é o nascimento daquilo que mentes limitadas como a sua consideram uma tumba e que, na realidade, é um centro de luz. Os artesãos trabalham todos os dias para vencer a morte. Constroem para o Ka, essa energia imaterial que anima qualquer forma viva, sem, no entanto, nela se fixar e com ela desaparecer. E é pelo Ka real que passa de faraó para faraó, sem nunca ser propriedade de nenhum deles, que eles continuam a aperfeiçoar minha última morada. Porém, o que você pode compreender espontaneamente desse segredo, escriba de coração fechado e inteligência estreita. Saiba que o único motivo de minha estada em Tebas é embelezar o povoado dos construtores, oferecer-lhes outros meios para agir e reforçar a sua estabilidade. Consagrarei os últimos anos de minha vida na terra a esta tarefa, porque não há nada mais essencial do que o lugar da verdade. Fim do capítulo 18. Capítulo 19. Ramsés o Grande repousava no jardim do palácio sombreado por palmeiras, jujubeiras e um salgueiro plantado à beira do lago. Guarnecidas de ranúnculos, de acianos e de papoulas, as aleias arenosas haviam sido traçadas de maneira simétrica e regular e recebiam uma manutenção constante. Sentado numa cadeira confortável, a cabeça apoiada por uma almofada, o soberano estava instalado sob uma cobertura de finas colunetas de madeiras pintadas de verde. Sobre uma mesa baixa perto dele, havia cerveja fresca e leve, uvas, figos e maçãs. O rei desfrutava do suave vento norte que começara a soprar, observando as polpas e as andorinhas que brincavam à luz do sol poente. A chegada do seu convidado arrancou o monarca de suas lembranças. O homem que se inclinava diante dele havia sido um de seus dignitários mais discretos, porém um dos mais importantes do seu longo reinado, pois Ramosé, filho de um entregador, fora designado como escriba da tumba e do lugar da verdade no ano 5 de Ramsés, no 3º mês da inundação do 10º dia. O rei em pessoa escolhera Ramosé para exercer a difícil função depois de uma carreira bem realizada, educação numa casa da vida, formação como assistente de escriba, posto de escriba contador do gado do templo de Amon de Karnak, depois da correspondência, dos arquivos reais e do tesouro do faraó, antes de dar o grande passo e se tornar um homem do interior. O soberano deixara a opção para Ramosé, porque para o escriba tratava-se de uma mudança radical de vida. Depois de frequentar o imenso Karnak e os templos de Tutmosis IV e do sábio Amenhotep, filho de Rapu, o dignitário teria de abandonar uma existência fácil e luxuosa para gerir de dentro dos muros o povoado secreto dos artesãos. Ramosé não hesitara por muito tempo. A aventura era por demais extraordinária e devia ser tentada. Depois da nomeação, ele solicitara aos servos do lugar da verdade, conforme as ordens do rei, que construíssem uma residência para Ramsés no terreno reservado para isso e aumentassem
o templo de Hathor, protetora da comunidade, continuando a trabalhar na morada eterna do soberano. Com 87 anos, Ramosé já se aposentara, permanecendo no povoado onde era amado por todos. Nenhuma decisão importante era tomada sem o seu parecer. Para ir ao encontro do rei, Ramosé vestira-se com suas roupas de gala, camisa de mangas compridas plissadas, avental com pregas verticais e sandálias de couro. Graças a Ramsés, ele tivera uma existência grandiosa, zelando pela prosperidade do lugar da verdade, e estava feliz em poder agradecer ao monarca antes de morrer. Lembra-se, Ramosé, do texto famoso que você gostava de ler para os aprendizes de escriba? Imite seus pais que viveram antes de você. O sucesso depende da sua capacidade de conhecimento. Os sábios transmitiram os ensinamentos nos seus escritos. Consulte-os, estude-os, leia-os e releia-os sempre. Apesar de meus olhos estarem fracos, Majestade, continuo a observar esse preceito. Lembra-se também da grande festa do 17º ano que você organizou com Pazair, o melhor de todos os meus vizires? Éramos jovens então, e nossa energia parecia inesgotável. Hoje em dia, você é um velho como eu, mas também é o homem mais venerado do lugar da verdade e o único dignitário autorizado a usar o título de escriba de Maat. Fostes vós que me destes a possibilidade de servir Maat durante toda a minha vida, no coração da confraria que dela vive todos os dias. Mas a hora da grande viagem está próxima. Você mandou preparar 3 tumbas próximas ao povoado, como havia projetado? Mandei, Majestade. Na primeira, presto homenagem às divindades e a vossos ancestrais que tanto fizeram pela confraria, Amenhotep I e a sua mãe Horemheb, e Tutmosis IV. Lá está a estela onde apareceis. Na segunda evoco minhas 2 vacas, Ocidente e Bela Onda, bem como o vaqueiro que cuidou delas. Na terceira, estão presentes os seres humanos mais caros para mim. Nota de rodapé. Tumbas tebanas, 7, 212 e 250. Silencioso está entre elas? Ele é a maior alegria de meus últimos dias, Majestade. Sabeis que minha esposa Muti e eu nunca pudemos ter filhos, apesar das estátuas, das estelas e das outras oferendas a Hathor, a Tueres, a grande mãe, e mesmo as outras divindades. Por isso preparei minha ida para o além cuidadosamente, sem esquecer de formar meu sucessor, o escriba Kenhir. Mas a pessoa pela qual tenho mais estima e afeição é silencioso. Quando ele deixou o povoado para fazer uma grande viagem pelo mundo, fiquei com medo de morrer antes do seu retorno, do qual nunca duvidei. Por felicidade, o tribunal de admissão da confraria acabou de admiti-lo entre aqueles que ouviram o chamado. Eis que ele é um servo do lugar da verdade, e estou persuadido de que desempenhará um papel essencial, não só como talhador de pedra e escultor. Que nome de iniciação lhe deu? Neferhotep, Majestade. Nefer, realização, beleza, bondade. E Hotep, paz, plenitude, oferenda. Você lhe prescreve um duro programa. A plenitude da paz interior, o Hotep, talvez só lhe seja dada no fim da vida, com a condição de que, efetivamente, ele seja Nefer, como artesão. Preciso avisar-vos que Silencioso não se apresentou sozinho à porta do povoado.
quem o acompanhava. Sua esposa Clara, cujo nome Obeket também significa luminosa. Ela impressionou o tribunal com sua determinação e brilho. Ela é bela e inteligente, desprovida de ambição e não imagina nem por um minuto a extensão da sua capacidade. O casal é sólido. As rudes provas que os aguardam não destruirão. O tribunal manteve Clara como o nome de iniciação da esposa de Nefer. Para mim, eles representam a esperança da confraria. Qual a origem da jovem? É Tebana, filha espiritual de Neferet, a médica-chefe do reino, já morta. Neferet. Ela tratou-me admiravelmente. Se Clara herdou seus dons, a confraria está com muita sorte. Mas diga-me francamente, Ramosé, tem alguma dúvida sobre as qualidades do seu sucessor Kenhir? Não, Majestade. Embora ele não tenha um temperamento fácil e execute sua função com rigidez, às vezes excessiva. Não lamento tê-lo escolhido, nem lhe ter legado meus móveis, minha biblioteca, meus campos e minhas vacas. Além disso, ele é apenas o escriba da tumba. Os chefes de equipe, os talhadores de pedra, os escultores e os pintores não são menos considerados do que ele. Talvez ele ainda não tenha compreendido isso, mas o tempo fará sua obra. Nos últimos anos, muitos artesãos não tiveram sucessores. Lembrou Ramsés que, como chefe supremo da confraria, acompanhava atentamente sua evolução. A equipe completa já chegou a 40 membros e atualmente não há mais do que 30. 31 com Nefer, Majestade. Esse número é suficiente para terminar todos os trabalhos em andamento? Tenho uma única lição a transmitir. A qualidade é mais importante do que a quantidade. O essencial, sabeis perfeitamente, é o bom funcionamento da morada do ouro e sua capacidade de criação. Nesse aspecto, nenhuma preocupação. Estou até persuadido de que a chegada de Nefer é sinônimo de um futuro radioso. Seus propósitos são um bálsamo, Ramosé, porque a hostilidade em relação ao lugar da verdade não cessa de aumentar. Os altos funcionários só pensam em enriquecer e formam uma casta cada vez mais perniciosa, preocupada com o próprio futuro e não com o futuro do país. Para eles, a confraria dos artesãos é uma anomalia administrativa que desejam extinguir. Mas sois vós quem reinais, Majestade. Enquanto eu viver, o lugar da verdade não tem nada a temer dos invejosos e caluniadores. Espero que meu filho Merneptah siga meus passos e compreenda que sem a atividade dessa confraria, a grande luz do Egito está condenada a diminuir e em seguida a apagar-se. No entanto, quem pode prever o comportamento de uma pessoa depois de assumir o poder supremo? Tenho confiança, Majestade. Ramsés o Grande sabia que Ramosés sempre fora a generosidade em pessoa e que a clareza da sua alma iluminara a confraria, mas também sabia que a instituição estava em perigo. Ao silenciar as armas em todo o Oriente Médio, o monarca não aniquilara os ódios nem as ambições. Tinha consciência de que só a frágil deusa Maat, encarnação da justiça, poderia impedir a espécie humana de seguir sua inclinação natural, que a levava à corrupção, à injustiça e à destruição. Desde os tempos das pirâmides, a instituição faraônica se havia apoiado numa confraria de artesãos iniciados nos mistérios da morada do ouro e que eram capazes de inscrever a eternidade na pedra. Quando os fundadores do novo império elevaram Tebas à categoria de capital, a continuidade do lugar da verdade recuperara suas chamas. E essa chama era vital para a sobrevivência da civilização. Esqueci de contar-vos uma passagem interessante, Majestade.
Registramos uma candidatura um tanto quanto inesperada, mas hesito em oportunar-vos com um incidente sem importância. Fim do capítulo 19. Ai, fim desse bloco de leituras. Meu Deus, Ramsés apareceu no lugar da verdade. Ai, que legal. E aí, quem será que Ramosé vai falar para Ramsés? Será que é o Ardoroso? Escrevam aí para mim nos comentários. Bom, muito obrigada pela companhia até aqui. Uma ótima quarta-feira para todos vocês, ou um ótimo dia para você que acompanha essa leitura não na quarta-feira. E até a próxima Quartas Egípcias. Semana que vem a gente volta com mais uma leitura, mais um bloco de capítulos. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, um joinha, um coraçãozinho, qualquer coisa já me ajuda bastante a compartilhar essa leitura com mais pessoas. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Tchau!